E ele se distancia e grita: vem, segue-me. E as ovelhas que estavam tomando água, as ovelhas que estavam comendo, elas continuam. E ele grita novamente: vem, segue-me. E as ovelhas continuam bebendo água e comendo. João, capítulo 10 e versículo 27. Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Veja como Cristo finaliza: elas me seguem. Ao ver o cenário dessas palavras em que Cristo está falando, vem à memória certo viajante que já estava há muitos dias pelo deserto, a sua água e o seu mantimento tinham acabado. E ele de longe avista um oásis e ele corre feliz porque tinha encontrado aquele oásis. Então ele sacia a sua sede e senta debaixo de uma árvore para tranquilizar a si mesmo depois de uma longa viagem. E o que o chama a atenção é que de longe vem um pastor com o seu rebanho de ovelhas. E ele para observar o cuidado, a forma que o pastor cuida de cada uma das ovelhas. E ele começa a observar e fica só vendo aquela cena. E o que o chama a atenção é que de longe veio outro pastor com outro rebanho. E o chama ainda mais a atenção que as outras ovelhas se misturam às ovelhas do primeiro pastor. E ele fica só observando os pastores conversando e as ovelhas cada vez mais se misturando. E o que o impressiona ainda mais é que um terceiro pastor veio e começou também a conversar com os dois primeiros pastores. E o terceiro rebanho entra no meio dos outros dois primeiros rebanhos. E ele pensa com ele mesmo: isso não vai dar muito certo. As ovelhas estão misturadas, isso vai ficar uma situação embaraçosa. E ele fica só observando atentamente. O terceiro pastor cumprimenta os outros dois e se despede. E aquela cena chama a sua atenção, se distancia um pouco das ovelhas e grita em alta voz: vem, segue-me. E o que traz impacto para a mente do viajante é que algumas dentre as ovelhas que estavam tomando água e comendo do pasto levantam as suas cabeças e seguem o terceiro pastor. E ele fica de uma forma inexplicável olhando ainda mais. E o segundo pastor se despede do primeiro. E da mesma forma do terceiro, o segundo se afasta um pouco e grita em alta voz: vem, segue-me. E o que é interessante é que aproximadamente metade das ovelhas que estavam ali, comendo e bebendo, levantam as suas cabeças e seguem aquele pastor. E ele fica se indagando no seu coração se as ovelhas não se misturaram e outras ovelhas seguiram aquele pastor. Ovelhas de rebanhos diferentes poderiam ter seguido os outros pastores. E ele fica com isso de tal forma que ele corre até o primeiro pastor e pergunta: você não tem medo de que as suas ovelhas tenham seguido aquele outro pastor? E o que o choca é a resposta do primeiro pastor: não. E ele diz: por quê? Porque as minhas ovelhas, elas conhecem, elas ouvem a minha voz. Mas ele não fica contente com a resposta e diz: se eu me vestir de pastor, se você me emprestar o seu cajado, a sua funda, a sua bolsa, e eu me distanciar e gritar em alta voz: vem, segue-me, eu creio que as suas ovelhas vão me seguir. Então o pastor dá todas as indumentárias de um pastor para aquele viajante. E ele se distancia e grita: vem, segue-me. E as ovelhas que estavam tomando água, as ovelhas que estavam comendo, elas continuam. E ele grita novamente: vem, segue-me. E as ovelhas continuam bebendo água e comendo. E ele fica chocado com aquilo. Ele fica impactado, perplexo. E ele novamente chega até o pastor e pergunta: por que elas não me seguiram? E o pastor lhe responde: porque as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e elas só seguem a mim. E dentro desse texto nós tiramos para a nossa vida prática 3 lições.
A primeira lição é que as verdadeiras ovelhas, elas ouvem, elas discernem, elas entendem a voz do seu Senhor. A verdadeira ovelha nunca seguirá um falso pastor, um falso mestre. As verdadeiras ovelhas só ouvem, só abrem seus ouvidos, só dão atenção para o verdadeiro pastor, para o verdadeiro Senhor. E a segunda lição que nós tiramos para a nossa vida é que as ovelhas, elas são conhecidas do seu Senhor. É exatamente por isso que as verdadeiras ovelhas respondem a Cristo. Ele chama, ele diz, vem, segue-me. E só quem seguirá o verdadeiro pastor são as verdadeiras ovelhas. Só quem responderá a chamada que o verdadeiro pastor faz são as verdadeiras ovelhas. E a terceira lição que tiramos para a nossa vida é a seguinte: a quem eu e você seguimos vai demonstrar quem nós somos. Se eu sigo um falso pastor, isso significa claramente que eu sou uma falsa ovelha. Se eu seguir um falso mestre, isso significa e demonstra que eu sou um falso discípulo. Se eu não sigo o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor, isso significa que eu não sou um verdadeiro cristão. E a pergunta que fica para nós respondermos é: a quem nós temos seguido? A quem nós temos dado ouvidos? A quem nós temos dado atenção? Será que é ao verdadeiro pastor? Será que é ao bom pastor? Ou será que nós estamos emprestando os nossos ouvidos, as nossas mentes aos falsos mestres, aos falsos pastores? Que nós venhamos refletir a quem nós estamos seguindo, a quem nós temos ouvido. Devemos ter cuidado, porque a verdadeira ovelha só segue o verdadeiro pastor. Mas os bodes seguem a qualquer um.